Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal, já se inscreve aqui embaixo, me segue no Instagram, me segue na nossa comunidade no Facebook, que a gente tem uma comunidade com quase 3 mil pessoas no Facebook, que a gente debate sobre software como serviço. Hoje eu trouxe aqui o Bruno Okamoto. Okamoto é japonês, cara? É asiático? É Não é? japonês. É japonês, não, tu não parece asiático. Ele criou uma comunidade sobre micro-SaaS, ele está fazendo conteúdo sobre micro-SaaS. O pessoal sempre me pede mais conteúdo sobre micro-SaaS, mas esse canal aqui, o Vivendo SaaS, é mais um hobby meu. Eu acabo não tendo como fazer tudo que o pessoal me pede. Eu achei muito interessante o que ele está fazendo. Tenho linkado o conteúdo dele sempre que alguém me pede. Por exemplo, o pessoal me pergunta assim, cara, me dá casos de sucesso de micro-SaaS, né? Lá na comunidade dele tem. E eu estava conversando com ele aqui antes de ligar a câmera, aqui, de ligar a gravação. Ele tem uma empresa de tecnologia, ele está começando com essa estrutura aqui de micro-SaaS, que ele pretende montar um negócio em torno de micro-SaaS, e eu achei muito interessante e trouxe ele aqui para falar com vocês. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Davidson. Obrigado pelo convite. Me fala então um pouco da tua empresa, do que tu está fazendo, que eu achei muito legal, isso que eu acho que o pessoal vai gostar. Claro, cara, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha história longa, curta, né? Eu montei uma startup junto com meu sócio Daniel, chamada Eu Nerd. A gente caiu naquele conto aí de uma década atrás que o sonho de qualquer jovem empreendedor é montar um unicórnio, né? E a gente saiu para a luta. Eu comecei a empresa com 24 anos. Na época, eu trabalhava numa startup chamada eBanks, que hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do Eu Brasil. conheço. Tive a sorte de ter sido tipo um funcionário número 30 lá na época. Ah, que legal, E cara. é, super legal, né? Isso Aprendi tu não muito, contou assim. antes. Não, Hum. não. Eu trabalhei um ano lá, e aí eu tive a ideia da EUNerd. Na época ela se chamava Encontro Nerd, e a minha ideia era bem simples, era conectar técnicos de informática com mães e avós. Só que o desafio é como que eu explico para minha avó como eu resolvo um problema que ele é técnico. Então, se você chega para minha avó e falava assim, pô, vó, você precisa de alguém para formatar o computador? Minha avó perguntava, mas o que é formatar? E então, Sim. assim, a minha ideia foi muito simples. Eu peguei um template de WordPress, eu não sou desenvolvedor, e montei um e-commerce, vendo vídeo no YouTube, com uma linguagem de sintomas. Tipo, meu computador está muito lento, R$ 150. Minha internet não funciona, R$ 80. E aí coloquei uma lista de sintomas e os preços, e aí eu sempre testava com a minha avó. Falava, e aí, vó, o que que você acha? Você entende isso aqui? E aí, uma vez que minha avó entendia as coisas, eu coloquei um template na internet e comecei a divulgar em grupos de E a avó WhatsApp, é sócia? Facebook. Indiretamente. Aham. E, e assim, foi super legal a experiência. Eu acabei fazendo isso por uns 3 meses e foi quando eu vi que tinha um mercado, vi que tinha uma oportunidade e resolvi sair do Ebanks e mergulhar de cabeça num projeto. Fiquei um ano e meio atendendo pessoa física, a gente chegou a pegar uns 250 mil de investimento na época, em 2014. Mas, cara, aprendi duras lições empreendendo no mercado de B2C, principalmente quando você não tem recorrência, né? Então eu investia muito em aquisição de usuário, mas o usuário não quebrava o computador 2 vezes por mês. Então ele pegava, às vezes, quebrava 2 vezes por ano e comprava um novo. Então eu tinha muito Cara, isso é problema, né? muito interessante tu falar, porque aparece muita gente aqui querendo conversar comigo, que é falar sobre marketplace. E tu tem um marketplace. Me fala os problemas do marketplace e as vantagens do SaaS ou até do micro SaaS, assim, porque até, por exemplo, tu tá tentando ir para o SaaS, né, trazendo, criando comunidade, me fala sobre isso. Claro. Eu acho que assim, o maior desafio que eu tive montando um marketplace é que ele não tinha receita recorrente. Então, quando você tem um marketplace de receita transacional, principalmente no B2C, é muito fácil adquirir leads, né? Assim, você sempre vai achar leads, e não é tão difícil resolver o problema de ovo e da galinha, que todo mundo fala que é um super desafio. Não é, assim, você dá um jeito de descobrir. Mas agora, quando você não tem recorrência, você todo mês vende o almoço para pagar o jantar, né? Vira o mês, começa do zero a saga de novo.
E quando a gente sim. fala de um B2C, a gente está falando de investimento em canais pagos, né? Você tem que investir em canais pagos. O orgânico funciona, mas é sempre longo prazo. Para o orgânico funcionar bem, você tem que ter muito claro a proposta de valor. Você tem que saber a comunicação, a persona, a proposta de valor. Então, assim, eu aprendi tudo isso errando e gastando dinheiro dos outros. Infelizmente, meu Aham. Ah, tempo, pelo né? Eu menos foi tenho dos muito outros, tempo. cara. Pelo menos É, foi dos outros. mas foi um ano e meio É, de vida, tá, né? mas assim, ó, por exemplo, no marketplace tu tem que trazer, digamos, os técnicos, tu tem que trazer o cliente, né? E tu tem que fazer propaganda no teu site ali. Então tu tem que estar investindo em várias frentes para trazer gente, né? Exatamente. Só que eu acho que a grande sorte que eu tive na época sem querer é que eu fiz um bom branding. Então, né, eu peguei uma transição de que a palavra nerd estava deixando de ser uma coisa que era uma zoação na escola para uma coisa legal, uma coisa cool, Sim. né, digamos. Uhum. Então, acabou que eu nerd foi um nome que pegou muito forte, né, as pessoas. Encontro nerd foi um nome que marcava. Então, isso atraiu muita atenção da mídia. Então, para você ter uma ideia, em uns 2, 3 anos, a gente saiu mais de 150 vezes na mídia, entre jornais, televisão, e isso fez o nosso branding se fortalecer muito. Então, foi uma baita de uma vantagem que a gente teve, e aí o meu investimento nunca foi tanto em branding, sempre foi muito mais na aquisição de cliente, porque como a gente foi o primeiro marketplace do Brasil de técnicos de informática, naturalmente vinha muito técnico, Sim. muito boca a boca. Então, nossa oferta, ela cresceu desproporcionalmente mais do que a nossa demanda. Então, o desafio sempre foi, cara, como que eu equilibro a demanda? E a gente sempre investiu muito em aquisição de leads. Mas a falha, eu acho, principal no B2C foi não ter essa recorrência. Tá, então, a gente vai entrar nos outros assuntos, vamos entrar em SaaS, micro SaaS, mas eu quero bater um pouco nessa ideia do marketplace, porque eu vejo essas pessoas, né, que vêm falar comigo, eu não entendo nada de marketplace, tá? Querem saber de marketplace, fala com o Bruno até. Eles acham que é fácil, né? E eu vendo a ideia de que SaaS é mais fácil. Porque SaaS, tu vai desenvolver o software e tu vai vender para o cliente final e deu, e tu está ganhando dinheiro com o cliente final. Não estou dizendo que não vai ter desafios, tu não vai ter problemas. Já no marketplace, pensa, Bruno, se tu fosse começar de novo hoje, e tu não tivesse acesso a essa mídia gratuita que tu teve, como é que seria para ti? Ah, eu vejo o meu concorrente. Ele não teve um branding tão forte, mas eu acho que, assim, cara, marketplace, ele é muito legal, principalmente quando você vive num país que o PIB é representado muito pelo serviço, né? É que tem muita oportunidade. Acho que essa é a maravilha do marketplace no Brasil, assim, tem muita oportunidade. Só que o negócio é que marketplace sempre vai ser um modelo de negócio que vai ser muito dependente de capital. Muito mesmo, porque diferente de um Mesmo SaaS, depois de um tempo? mesmo depois de um tempo. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos de pandemia, que teve essa baita recessão econômica, crise, todo mundo fechando as portas, foi o momento que a gente mais investiu atualmente na empresa, né? Eu quase tripliquei o tamanho da minha equipe de desenvolvimento, porque, cara, pro longo prazo, o marketplace, ele é um produto robusto que tem, às vezes, três públicos. Então, você tem que ter, tipo, focos de desenvolvimento e compreensão de cada persona, de cada público. Então, diferente de um SaaS, por exemplo, quando você atende um público e resolve um problema, no caso do Marketplace, você já começa com dois, às vezes três. E isso que eu não vou nem entrar no mérito, tem um modelo de negócio chamado SaaS Enable Marketplace, que você faz um SaaS e você ainda tem uma instância de Marketplace em volta. Mas é muito complexo, porque são muitas necessidades diferentes, né? Então, como que você quantifica tudo isso e prioriza num desenvolvimento quando você é uma ou duas pessoas? É um desafio muito grande, né? Mas assim, Marketplace ele é muito legal, Davidson. Assim, eu acho que é Uhum. uma experiência super legal para quem quiser um dia experimentar, mas para escalar um negócio desse é muito capital intensivo. Sempre vai precisar de muita grana, assim. Tá, então tu tá começando, tu não conhece muita gente, tu sabe programar. Tu vai para onde? Tu vai começar em um marketplace hoje em dia ou um SaaS? Não, eu não começaria um marketplace hoje em dia. É. Porque eu acho que assim, se eu pudesse me dar um conselho há 10 anos atrás, eu diria assim, putz, trabalha numa empresa de marketplace, tipo, aprende com o dinheiro dos outros antes de fazer a sua. Porque, cara, é muito complexo, assim. Eu demorei 4 anos para achar um modelo de negócio. São 4 anos errando e gastando dinheiro e quebrando a cara, sabe? Inúmeras vezes já pensei em jogar toalha, tipo, e é uma linha muito tênue entre você achar que você está sendo resiliente e você dar murro em ponta de faca. Então, quando você Sim. constrói um marketplace, tipo, é muito confuso, assim, você sempre tem muitas paredes, porque são sempre muitas dúvidas, cada usuário é muito diferente um do outro, né? Os problemas são outros, então
Assim, é super legal. Acho que vale a pena, se você tem uma experiência já com SaaS, algo assim, se você já sabe montar um pequeno negócio, mas lembra sempre que quando vai chegar num certo patamar do seu marketplace, tipo, vai ficar muito complexo para uma ou duas pessoas operarem. Tanto em questão de suporte, que tem demanda de cliente, da oferta e da demanda, então o suporte ele é grande, a demanda de features é grande, putz, você tem questão de tributação e fiscal no Brasil, então às vezes tem essa bitributação também, quando você cobra, repassa dinheiro. Então a complexidade ela existe em todos os cantos de um marketplace. Então eu recomendo que comece com E para o SaaS. SaaS. Tá. Então, me conta um pouco mais agora. Então, agora tu tem projetos diferentes, né? Tu tá fazendo a comunidade, tu quer falar sobre o MicroSaaS, tu estudou bastante sobre o MicroSaaS. Claro, assim, a nossa empresa acabou crescendo, a gente saiu de B2C, a gente testou 4 mercados, né? Eu fui para B2C, fiquei 1 ano e meio, depois eu fiquei 1 ano e meio em B2B para PMS, empresas até 100 funcionários, depois eu fui para Mid Market, né? Que são empresas de 1.000, 2.000 funcionários, e hoje eu atendo Mid e Corporate, né? Que são empresas que têm ciclos de venda longos, né? Às vezes uma venda minha demora 6 meses para sair, 7 meses. E Sim, hoje a nossa comunidade tem cerca de 27 mil técnicos, é, ativos hoje, esse número oscila entre 1.600 e 2.500 por mês. Eu me foco muito mais em hoje encher a agenda de um cara para que ele tenha muito serviço e depois eu ponho outro do que dar um serviço para todo mundo por mês, porque eu acho que não quebra um pouco a proposta de valor, né? Só que hoje a nossa empresa ela já chegou num patamar, agora esse ano ela está indo para 8 milhões de faturamento, e a gente chegou uhum, num patamar que a gente crescer agora não é mais a dinâmica de tipo, vamos investir pesado e crescer vendas, porque se você não tem a casa muito bem arrumada e você começa a crescer, começa a quebrar muita coisa. E isso desgasta muitas pessoas no time e você queima muito caixa, né? Queima dinheiro, às vezes deixa de ganhar dinheiro. Então a gente começou a ter novos desafios. E quando eu parei para refletir, como o Bruno, assim, o momento que está a minha empresa, eu me peguei pensando, cara, o que que eu faria se eu pudesse voltar no tempo hoje com a experiência que eu tenho? Falei, putz, eu preferia ter vários pequenos negócios do que ter uma empresa grande. Porque a pandemia, ela machucou muito a gente, né? Ainda mais quando o nosso marketplace era serviço presencial, então toda vez que dava um lockdown, cara, eu sentava e chorava, porque sim. Deve ser meu difícil. faturamento Para mim caía. foi ao contrário, sabia? No SaaS, para mim foi ao contrário. No SaaS, eu levei um susto, sim, no início ali, quando deu os lockdown, quando começou a pandemia, eu não sabia o que que ia acontecer. A gente sempre pensa o pior, cara, se parar muito tempo, sei lá, parar uns 3, 4 meses, como é que eu vou pagar esse monte de funcionários que eu tenho? Claro que eu pensava numa hecatombe, né? Eu não tinha noção do que ia acontecer. Mas Ninguém. o SaaS, durante a pandemia, cresceu, a gente cresceu muito, porque o pessoal foi para o digital, né? Então, a pandemia, no final das contas, para nós foi muito bom. Foi, isso é verdade. Para quem já estava no digital, surfou muito a onda, assim, né? Porque a curva de adoção da tecnologia, ela foi forçada, assim. A gente, em questão de globalização e adoção de tecnologia, a gente, tipo, avançou uns 5 anos, assim, em 1 ano. Foi surreal, né? Você vê pela Microsoft, né, cara? A Microsoft explodiu com Office, com Sim. Teams, O Zoom virou uma empresa bilionária. virou uma empresa bilionária, né? E assim, difícil para quem dependia de coisas presenciais, né? A sorte que a gente teve, cara, a sorte que salvou a nossa empresa foi que a gente atendia algumas empresas que atendiam serviços essenciais. Então a gente tinha muito serviço em hospitais, em bancos, né? E isso salvou o faturamento da empresa. Senão, cara, hoje eu não tava nem aqui conversando com você. Aham. É, mas assim, esse aprendizado ele me fez refletir muito e foi assim que eu conheci o mundo de microsas, na verdade, né? Foi pensando no que eu faria de diferente, eu pensei, cara, olha, se eu pudesse hoje me dar um conselho, eu falaria, putz, tenha vários pequenos negócios. Porque vários pequenos negócios eu consigo ter uma equipe muito mais enxuta para administrar, eu consigo me focar em um problema ou dois no máximo e resolver eles muito bem feitos e me focar numa cauda longa e não tentar, tipo, brigar por um mercado que eu tenha muita concorrência e que a disputa sempre seja preço e margem, sabe? É porque quando você trabalha com serviço, no final do dia é isso, é margem e preço sempre. Sim. Então, eu comecei a estudar e comecei a ver quem que lá fora tá fazendo isso, né? E aí eu conheci um marketplace lá fora chamado MicroAcquire, de um cara chamado Andrew Gazek, né, alguma coisa assim. E, cara, assim, explodiu minha cabeça, né? Porque o cara ele montou uma plataforma
em que você pode comprar produtos digitais de receita recorrente, exemplo, SaaS, micro SaaS, plataformas em gerais, né, até e-commerces e tal. Você compra essas empresas como um M&A, como um produto de prateleira. Ah, tá. Ia perguntar, ele compra a empresa, não é tipo código-fonte. É os dois, né? Porque assim, tem empresas que às vezes o cara não tem nem CNPJ, não tem nem uma empresa incorporada. Então, o que que eles fazem? Eles pegam a propriedade intelectual, que basicamente é a senha da AWS, a senha do Stripe, a senha do GitHub, Uhum, pegam a senha, vende e passa as senhas pro cara. O cara entra lá, loga, muda os dados lá e começa a operar o SaaS do cara. Tem de tudo, assim. Eu vi empresas sendo compradas por 4, 5 milhões, que para um micro SaaS eu acho que é muita grana. Mas uhum. também a maioria das transações que tem lá são em transações de 200, 400, 500K. E eu achei isso super legal, porque eu pensei, cara, então, de vez eu pegar e quebrar a cabeça montando o micro SaaS, porque de 0 a 1 é difícil, entendeu? Você tem que achar um problema, uma solução, entrevistar os seus usuários, mapear tudo certinho e tal. Agora, putz, e se eu pegar e comprar uma empresa que fatura R$ 2.000 por mês, que seja, tipo, o cara já passou por essas fases de validação, ele já chegou num ponto que ele amadureceu. E aí que eu comecei a desenhar uma tese. Eu falei, olha, eu acho que eu gostaria de comprar alguns micro SaaS no futuro. E aí comecei a amadurecer e aí eu trouxe isso para o Brasil. E eu pensei, pô, será que tem mais gente no Brasil pensando sobre isso? E aí eu Tem. comecei a Eu escrever. conheço gente pensando nisso, e gente com dinheiro também tá interessada nisso. Depois eu te Legal. falo, Bruno. Pois é, cara. E eu acho que assim, o Brasil, é, a adoção de tecnologia no Brasil é enorme. Então, imagina quantas pessoas não estão vendo aqui a gente, quantas pessoas que ainda nem conhecem o seu canal, mas que não têm intenção de montar um negócio. E hoje, cara, no Brasil, eu vejo que assim, o brasileiro por si só, na sua natureza, ele já é um empreendedor. Porque o Brasil já é um ambiente difícil, já é difícil, mas todo mundo quer empreender, sabe? E aí você pega, tipo, o desejo de empreender, existe hoje um conto de fadas no ecossistema de startups que é tipo, todo mundo tem que ser unicórnio, você tem que ter uma piscina de É, bolinha, montar uma puta empresa. Mas, cara, é mentira isso, porque na verdade, para você ter montar uma puta empresa, se você começar muito pequeno, fizer muito bem feito e ir aos pouquinhos crescendo, você pode ganhar dinheiro nessa jornada, não depender de investidor, você não precisa contratar 100 pessoas ou largar um emprego no dia seguinte. Dá para ser uma coisa que a jornada era mais gratificante do que, por exemplo, o caminho que eu fui, que foi 4 anos dando porrada em murro de ponta de faca, sabe? sim. Então, eu acho que a minha tese foi, putz, será que se eu começar a escrever disso, e eu acho outras pessoas que veem interesse no tema de micro SaaS, seja comprar, vender, seja fazer um micro SaaS, mas será que tem mercado? Foi aí que a gente montou a nossa newsletter e começou a testar, sabe? E isso me trouxe até E aqui tu com tem, né? você. Fala a URL pro pessoal já conhecer. De repente eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, mas Claro, é microsas.substack.com. Mas vocês podem acessar direto microsas.com.br, que já eu é a achei landing muito legal page. que comprou esse domínio, cara. Como é que eu não pensei nisso antes? Depois que eu vi que tu comprou. Ele já estava comprado, na verdade, eu achei o cara que tinha ele e na Ah, cara de não. pau eu falei, ó, me vende aí o domínio, cara. E comprei É. dele. E tu já tem, né? Já tem conteúdo lá, né? Me fala um pouco sobre em que fase está essa newsletter. E tu vende, né? Claro. Acesso à newsletter. Na verdade, o dinheiro ele é mais simbólico, né? Hoje a gente deve estar batendo os 200 inscritos. A newsletter começou dia 9 de abril, então faz um mês e meio aí mais ou menos. E, cara, tem sido uma jornada muito gratificante, na verdade, porque escrever sobre um tema que não tinha ninguém falando no Brasil gera muita curiosidade. E eu aprendo muito com essa curiosidade alheia das pessoas, sabe? As perguntas que me fazem. Então, assim, o que eu tenho feito eu tenho escrito bastante, muito mais conteúdo educativo para mostrar para o mercado o que que é micro SaaS, quem são as comunidades no Brasil, qual que é o perfil das pessoas, o que que elas estão fazendo. Trouxe um case, pretendo trazer muito mais cases, que eu acho que isso é muito legal. A minha ideia é começar muito educando o mercado, mostrando o que que é um micro SaaS e qual que é o movimento por trás dele, e depois ir descendo cada vez mais para a parte mais de execução, né? Então a gente trabalha conceito, depois eu vou trabalhar em questão de problemas e possíveis soluções e como operar um micro SaaS no Brasil, como comprar, como vender, como construir, e depois eu vou mais para o fim do funil, que eu vou explicar muito mais coisas
focadas em temas específicos, né? Tipo, cara, como montar um micro SaaS mesmo, como conseguir os primeiros 100 clientes, questão de SaaS, receita recorrente, retenção, que é um pouco do que a gente aprende montando uma empresa, né? Então essa é a minha ideia. E hoje eu E me cobro conta, R$ 5 para aham, as R$ 5 pessoas. a newsletter dele. É. E me fala um pouco o que que tu tem visto do MicroSaaS, porque até tu tá mais à frente que eu nisso, porque tu tem conversado com mais gente de MicroSaaS, né? Me conta um pouco o que que tu tem visto. Cara, ótima pergunta, assim. Eu supus que o perfil do brasileiro seria muito igual ao perfil do indie hacker americano. Assim, essa foi minha primeira tese, assim, porque no fundo o indie hacker pra mim é um ratinho de internet, assim, é um cara que vive navegando ali, construindo ferramentas e consumindo conteúdo digital. E eu errei nessa minha hipótese, assim. Eu acho que o perfil do brasileiro, ele ainda tá uma etapa antes, porque lá fora, por exemplo, o empreendedor de micro SaaS, ele é um cara que ele faz o micro SaaS e ele pensa muito mais numa industrialização. Tipo, ele faz um micro SaaS, depois faz outro, e ele opera três ao mesmo tempo. Depois ele descobre que um dos três não tá indo bem, ou ele vende num micro acquire da vida, ou ele descarta, ele para de operar, deixa ele parado no GitHub. O brasileiro, a maioria dos empreendedores que eu entrevistei de micro SaaS, o cara tá há 2, 3 anos no micro SaaS, às vezes o micro SaaS dele fatura R$ 200, às vezes 1.000, e eu falo pro cara, putz, se eu hoje pegasse e te desse 10 vezes o seu faturamento anual aqui de R$ 200 e te pagasse à vista, você não venderia esse micro SaaS? E o brasileiro fala, não, cara, porque eu acho que daqui 5 anos esse negócio vai estar me dando uma puta renda adicional. Então eu acho que ainda tem uma questão no Brasil de que o brasileiro, ele ainda é muito crente com a ideia dele, né? Ele, tipo, ele tem uma ideia e ele abraça ela e fala, cara, isso aqui é meu filho e eu vou cuidar disso aqui pelos próximos 10 anos. E acho que são. Eu sou meio assim, viu, também, por exemplo, aqui, o e-gestor, cara, eu recebo muita proposta de compra e eu não vendi até hoje, é tudo bootstrapping e eu sou assim, claro que a minha não é micro-SaaS, é um SaaS grande, aqui tem mais de 100 pessoas trabalhando aqui, mas eu entendo eles, mas eu também noto uma coisa assim, ó, com os empreendedores que eu converso, não todos, tá? Tem gente muito informada, mas tem gente que diferente do americano em geral, eles não entendem muito de negócio, né? Eles são muito em desenvolver o produto, eles gostam do produto, eles se apaixonam pelo produto e não pensam em como é que eu faço para estruturar uma empresa, ganhar dinheiro com aquilo ali. Tu não nota isso? Noto bastante. Mas eu acho que isso não é nenhuma questão. Assim, eu acho que tem uma questão do perfil do desenvolvedor. E eu acho que eventualmente no ciclo de vida dele, ele vai montar um negócio, vai aprender errando e assim vai. Não precisa ser por esse caminho, por isso que inclusive você tem seu canal, acho que as pessoas podem encurtar esses aprendizados. Mas eu acho que é muito do perfil do brasileiro, viu, Davidson? Tipo, o brasileiro ele não pensa muito. Eu mesmo passei por isso, então eu me incluo na conta, mas é que assim, quando você monta uma empresa, você está muito apaixonado pelo seu projeto, pela ideia, pelo produto, e você esquece que montar uma empresa existe 300 milhões de fatores. Teve um dia que eu até recebi uma, uma cobrança, cara, do IBAMA. Um dia, sei lá, uns 5 anos depois que eu montei a empresa, veio uma carta do IBAMA dizendo que eu tinha que pagar, sei lá, acho que R$ 50, R$ 100 por alguma coisa que eu nem sabia. Então, assim, o Brasil, empreender por si só é muito complexo. É muito Tem que pagar complexo. por IBAMA, eu não sabia dessa, eu não, que eu Eu também saiba, não sabia não sou eu que dessa. cuido dessa parte aqui na empresa, eu nunca peguei nada por IBAMA, até porque Eu aprendi muita é, coisa nesse caminho aí, cara. Montando é, empresa no Brasil. É bizarro. e microsas, assim, em geral, exemplos, tu tem... O que que tu tem visto? Eu vejo que tu conversou já com alguns empreendedores. O que que te chamou a atenção? Ideias. O pessoal quer muito ideia de microsas, né? Eles, cara, me dá uma Uhum. ideia de microsas. O que que tu me fala disso? Cara, a maioria das pessoas que eu converso no Brasil hoje de micro-SaaS, eles ainda nem conheciam o termo de micro-SaaS. Tipo, a maioria das pessoas que eu converso que tem um micro-SaaS não sabia que era um micro-SaaS. As Não pessoas tinha nem ouçam, não vídeo tinha nem ideia. em português sobre microsas até eu fazer um vídeo lá. Tosco o meu vídeo, Coisa de mas eu fui a louco. primeira pessoa a falar desse termo aqui, traduzir conteúdo nesse termo, e não faz tanto tempo assim, cara, faz no máximo 2 anos que eu fiz isso. Eu não sei por que não pegou no Brasil, inclusive o termo SaaS. Até eu começar a falar, existia uma que outra pessoa falando sobre SaaS no Brasil, mas eles falavam genericamente o que é SaaS, mas ia a fundo falar. Eu não estou dizendo que não tinha gente falando, mas era assim, ó, como eu falei antes daqui da gente entrar gravando.
Tem gente muito especialista em processos de venda, criar equipe de vendedores, pré-vendedores, essa estrutura toda. Eles falam sobre SaaS, como, por exemplo, o pessoal da MeTime, que eu gosto do podcast deles, eles falam sobre isso. Mas eles não estão falando diretamente sobre SaaS, eles estão falando sobre processos de venda e, de vez em quando, lá na conversa deles, eles falam sobre SaaS também. Né? O MeTime é um SaaS. Mas que alguém que se direcione, vamos falar sobre SaaS. Daí SaaS tem marketing, SaaS tem venda, SaaS tem isso, tem aquilo. Até eu chegar e começar a falar nisso, tentar trazer tudo para um lugar só, não tinha ninguém. E eu não entendo por quê. Né? Porque SaaS é tão bem visto no mundo todo mundo. SaaS é o melhor negócio do mundo. Por quê? Porque ele tem recorrência, ele é escalável e ele tem equity. Né? Quem não sabe o que é equity? Equity é, por exemplo, o Vivendo SaaS aqui. O Vivendo SaaS não tem equity. Por quê? Porque depende muito da minha imagem. É eu falando aqui. Então, se, digamos, o Bruno quisesse comprar o Vivendo SaaS, não vale a pena ele comprar o Vivendo SaaS. Vale a pena, sei lá, ele patrocinar, fazer outra coisa. Por quê? Porque as pessoas querem me ouvir eu falando. Né? Seria mais fácil para o Bruno começar o canal dele e ele falar lá do que ele vir comprar o Vivendo SaaS. Isso é falta de equity. Já o e-gestor tem equity. Por quê? Meus clientes nem me conhecem. Vocês, o universo aqui brasileiro de SaaS me conhece mais do que meus próprios clientes. Né? Então, isso é ter equity. Eu posso vender e essa empresa aqui está valorizando. Então, o SaaS é o melhor negócio do mundo, até que me prove ao contrário. Eu gosto bastante de SaaS também. Eu acho que esse vídeo que a gente está gravando aqui, ele vai. A gente vai deixar ele gravado na história, né? E eu acho que ele vai ser tipo. A gente vai olhar para esse vídeo daqui 5 anos e a gente vai ver, assim, um mercado que mudou completamente, assim. Porque eu acho que, assim, no Brasil, a gente até tem bastante coisa de SaaS, mas as pessoas, elas não estão olhando, tipo, para o SaaS por si só como uma ferramenta, né, como uma empresa, mas elas olham muito o conceito de startup, tipo, o SaaS está dentro da bolha de startup, sabe? Então, você vê, tipo, dezenas de programas de aceleração, um monte de empreendedor, de head de growth, head de não sei o quê, mas a verdade, cara, é tudo a mesma coisa, é tudo SaaS, né? Eu só acho que a história hoje do mundo de SaaS, no Brasil, ela tá muito focada no ecossistema de startup. E talvez a gente está chegando num momento agora que a gente precisa tirar um pouco a lupa dessa bolha de startup e começar, tipo, a mostrar que existem outros caminhos, né? Por exemplo, o Vivendo de SaaS é um canal focado em falar sobre SaaS. Micro SaaS é um modelo de SaaS também, mas é focado, tipo, numa coisa muito pequena, especificamente desde Sim. do seu nascimento, né? Startup é um modelo de negócio altamente replicável e altamente escalável, só que é um modelo de negócio que requer capital intensivo. É outra pegada, mas no fundo tudo usa a mesma tecnologia. O micro SaaS, o SaaS, startup é a mesma coisa, falam a mesma língua, as mesmas pessoas, mas muda muito quem é o empreendedor por trás e o objetivo dele, do que ele quer construir, sabe? Então eu acho que esse trabalho que você está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo na newsletter, eu acho que esse é a nossa maior missão no longo prazo. Tipo, é trazer esse conhecimento fora um pouco dessa bolha de startup para as pessoas, sabe? E, Eu falei para o enfim, Bruno, antes da gente conversar aqui, que o Bruno deveria começar um canal no YouTube. Eu acredito mais em comunicação via vídeo do que comunicação via texto para brasileiro. Né? Eu acho que tem espaço para isso, alguém falando sobre isso. Né? Até comenta aqui embaixo o que, é que vocês acham, né? Para incentivar, de repente, o Bruno começar um conteúdo em vídeo, né? Sobre microsas. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante. putz, eu adoraria saber a opinião do pessoal, porque eu sou meio tímido com essas coisas. Não, mas já está falando aqui. É, e falando sobre SaaS, né? Algumas coisas que eu falo sobre SaaS, que o pessoal me ouve falando, mas eu quero ver o que tu acha. Quando a gente faz um SaaS, por exemplo, eu não dependo, por exemplo, no Marketplace, eu vou depender de um monte de gente, né? E daí o cara do SaaS, o programador, o cara que é mais fechado, ele consegue começar uma empresa, ele vende para o cliente final, e ele não fica dependendo de um monte de coisas em torno para fazer aquela empresa crescer. Porque pensa bem, tu faz um SaaS ou tu faz um micro SaaS, tu vendeu para o cliente final, tu vai responder para os teus sócios e para o cliente final. Tu não vai ter que achar os técnicos da informática,
tu não vai ter que fazer propaganda das mais diversas maneiras, né? E ele permite um crescimento mais fácil, eu acredito. Até eu já falei em outros vídeos. Imagina que, digamos, a TOTUS, né, uma empresa gigantesca, milionária. Inclusive, tem uma entrevista com o Ernesto Rabicorn, que é o fundador da TOTUS, tem aqui no canal Vivendo SaaS, viu? Que legal. É só procurar aqui no canal. Imagina que eles quisessem destruir o e-gestor. Não estou dizendo que eles não iam conseguir, viu? Porque um monte de dinheiro que eles têm, eles conseguiriam. Mas é muito mais difícil para eles destruir do que, ou eles roubarem meus clientes, porque existe todo, por exemplo, uma curva de aprendizado. O meu cliente, ele gosta do meu software, ele está acostumado com o meu software. Eu uso o MailChimp, eu não vou ir para outro software só porque é mais barato. Pode até ir, né? Se for se tornar muito caro, pode ser que aconteça. Mas só por um pouquinho de valor, eu não vou trocar ele. E mesmo que eu entregasse a minha lista de clientes, ó, Totos, toma aqui minha lista de clientes, tenta roubar de mim. Eles iam conseguir roubar alguns, mas eles não iriam conseguir roubar tudo do dia para a noite, né? Porque os clientes simplesmente não querem trocar, né? O meu software já é barato o suficiente, ele é bom o suficiente, então tu consegue crescer até não tendo investidor, porque tu pode começar com um trabalho de formiguinha. Tu fez o teu software, tu vendeu para o cliente, amanhã tu vende para outro. Cara, não tô conseguindo escalar, não tô conseguindo vender, sei lá, 20 contas por dia. Mas tu não precisa, tu tem a recorrência, tu vende uma conta por dia, uma conta por semana, por pior que seja. Quando tu vê, tu já criou uma renda média ali, tu já tá ganhando dinheiro e tu vai crescendo aquilo ali, tu vai crescendo o bolo, porque tem o poder da recorrência, né? Que até os investidores estão vendo isso, os investidores querem isso, né? Querem empresas de recorrência justamente por essa possibilidade de ter essa previsibilidade na recorrência, né? E eu acho isso interessante no Uhum. MicroSaaS, mas eu nunca tinha pensado nisso que tu falou, da possibilidade de comprar vários micro-SaaS e tu criar uma carteira de... É uma carteira de investimentos, né? Porque pensa bem, né? Indo para esse lado que tu está falando aí, quanto que tu precisaria, digamos, R$ 2.000 por mês, se tu fosse investir em imóveis? Quanto que custa uma casa ou uma sala comercial que vai te dar R$ 2.000 por mês? Chuto eu, Nossa. mais de, sei lá, 1 milhão, né, para te ter Uhum. acesso a isso. Já o MicroSaaS, tu não precisa tanto assim, né? Eu acho que tem uma curva de aprendizado, né, também. Tipo, não é qualquer um que pode entrar, mas eu acho que tá surgindo uma nova economia e vão surgir carteiras de investimento de micro-SaaS. Assim, tem um Mas não benchmark é lá qualquer fora um que que eu tô pode estudando. entrar, isso é excelente para nós, para os nerds. A gente sabe o que É, fazer, né? A gente consegue. Isso é excelente, né? Porque a gente tem acesso a alguma coisa que realmente não é todo mundo que vai ter acesso. E dá para ganhar muito dinheiro. dá, cara, dá. Ó, sigo vários caras lá fora que eles têm teses parecidas assim, ó. Tem um cara lá fora chamado Micro Angel e ele pegou 500 pila. Ele falou assim, cara, tipo, ele pegou uma tabela de Excel e falou, ó, se eu colocar 500 pila em imóveis, em 2 anos isso aqui vai me trazer tanto de retorno. Se eu colocar 500 pila em tal coisa, em 2 anos vai me trazer tanto. Em cripto, em 2 anos me trouxe tanto. E aí ele falou, ó, se eu comprar um micro SaaS e usar minha experiência, em 2 anos eu transformo esses 500 mil em 2,4 milhões. Aí ele fez um teste público. Ele começou a documentar tudo, todos os estudos, e ele lançou um teste e ele comprou. Já faz 1 ano e meio que ele já comprou e, cara, por ano, só esse microsas que ele comprou tá trazendo em torno de 56% de retorno para ele, essa ferramenta. Então, a tese dele é que em 2 anos e meio ele consiga transformar isso em, tipo, 2 milhões, né? Eu acho que hoje, se você somar o valuation do portfólio dele, já tá, tipo, em um e pouquinho, quase dois. Então, tipo, é uma Uhum. tese super legal, porque, tipo, se o cara conseguiu fazer isso com um, imagina o que a gente não consegue fazer. Por exemplo, você pega o Davidson, você pega o Bruno, duas pessoas que entendem um pouco de SaaS. A gente vai lá, a gente pega, tipo, R$ 1 milhão e compra uma carteira, monta, de vários SaaS que tem o mesmo stack de tecnologia, a gente se foca, tipo, num mercado que a gente já tem, conhece, a gente já tem, tipo, pessoas perto da gente que a gente já sabe que tem algumas habilidades, então a gente traz aqui 2 ou 3 pessoas perto da gente, sabe? Uma pessoa focada em crescimento e canais, uma pessoa em produto, uma pessoa de suporte, por exemplo, e a gente consegue operar uma carteira com 10, 15 produtos que é que nem você falou, é receita recorrente. Então, assim, vai ter um churn, sempre tem,
Mas se você tem um balde que não tá furado e você fica trazendo mês a mês um pouquinho mais de cliente todo mês numa carteira de 10, 15 empresas, com o tempo a receita ela vai crescendo gradativamente, porque é uma receita recorrente, então ela vai incrementando todo mês, né? Então, cara, eu acho, na minha tese, que daqui uns 2 anos, no máximo 5, a gente vai ver um monte de fundo operando em cima de micronegócios. Porque quando a gente pensa num grande negócio, tipo uma Salesforce, uma Omi, tipo, é um mercado que já está saturado, né? O pessoal até fala brincando, ah, você monta uma empresa que pega 1% do faturamento da Salesforce e vira um unicórnio. Só que, cara, tipo, olha o tanto de oportunidade que não tem numa cauda longa. Tipo, a gente vive no Oceano Azul. O próprio Brasil tem tanta oportunidade de negócio. E Então não eu só acho Brasil, que. né? Tu me falou antes que tu viveu na Argentina. Olha Aham. as oportunidades que tem em toda a América Latina, todos os países que falam espanhol. É Já muito parou para louco isso, pensar? cara. México, Colômbia, Argentina, sabe? Chile. Eles estão todos desatendidos também, do mesmo jeito que o Brasil está desatendido. Tem possibilidade de crescimento. Outro lugar que eu acho que tem muita possibilidade, eu ainda não sei como explorar, mas assim, ó, eu vejo muita gente de Angola vindo querer comprar e-gestor. A gente vende, mas eu quero aprender, eu acabo vendendo anual, porque eu não sei como fazer a cobrança recorrente, né? Até fui atrás do eBanks para ver se eles tinham cobrança em Angola, né? E eles não estão tão bom lá em Angola, eles trabalham mais com a América Latina, né? Trabalhou no eBanks, né? Então, tem Uhum. possibilidade, ó, toda a América Latina, os gringos lá, eles não sabem falar espanhol, eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui na América Latina. Então, esse mercado é gigantesco. Tem gente, por exemplo, do Paraguai, que já me chamou para mim dar palestra. E eu, cara, olha, eu não falo espanhol. Eu acho que ele é ali da divisa, sabe? Paraguai e Brasil, ele tem certeza que todo brasileiro fala espanhol fluente. Eu, cara, eu não falo espanhol, posso falar em inglês ou em português, mas em espanhol não vai dar. E então existe toda essa possibilidade. E imagina, sei lá, países que não têm como língua nativa inglês, que estão desatendidos, né? Por exemplo, na Europa, na Ásia, dá para fazer um microsas e vender para o mundo todo. Tu só localiza o software, né? E ter gente que dê suporte, de repente, ali para aquele software, sei lá, em polonês, será que tem? Não existe mercado lá na Polônia ou em Portugal, sabe? Existe muita possibilidade e a gente Existe. não tá se dando conta, não está explorando, né, para todo esse mercado de SaaS e micro SaaS. E eu vejo muito os jovens querendo montar sua startup, ou eles vão para marketplace, ou eles querem fazer jogo, né? E eu não estou dizendo que não dá dinheiro, pode dar muito dinheiro, mas não é tão fácil quanto o SaaS. SaaS é muito fácil, porque pensa bem, um jogo. Que jogo que tu conhece que, que dura 10 anos, sabe, ganha dinheiro? Não estou dizendo que não existe, mas é muito mais difícil, né? E é muito mais complexo, eu acredito eu, fazer um jogo de computador, tem gráficos, um SaaS não. Um SaaS, um micro SaaS, tu faz, sei lá, em 2 semanas tu desenvolve um SaaS, um micro SaaS, né? Coloca para rodar, começa a ganhar dinheiro, coloca, por exemplo, em espanhol depois. Não, cara, não vai ser difícil, mesmo que não fale espanhol, não vai ser difícil traduzir. Tu paga para um cara ali, ele vai ter que cobrar baratinho para traduzir. Sei lá, coloca em polonês daqui a um tempo, coloca em inglês. Existe muita possibilidade. Eu gostaria que o dia tivesse mais que 24 horas para mim poder explorar tudo que eu gostaria que o mercado SaaS oferece. Eu também, Davidson, eu também. E a verdade, cara, é que a gente só tá no começo de uma revolução, né? Porque se parar pra pensar, tipo, a tecnologia, ela, tipo, tá começando agora, entendeu? Então, tipo, a gente só tá no início de alguma coisa incrível. Daqui uns 15 anos, 20 anos, tipo, a gente vai estar num outro patamar de tecnologia. Então, eu acho que todo mundo que começar agora, assim, o conselho que eu dou é comece pequeno. Tipo, começa pensando, cara, vou montar um pequeno negócio. E se um dia esse negócio crescer, é porque você fez um bom trabalho, você fez uma coisa muito legal, sabe? Eu E acho que tu a não precisa nem única. largar o emprego, né?
não precisa nem largar o emprego. Tipo assim, existe toda essa história de, tipo, não, montar uma empresa, você tem que largar o emprego, se dedicar. Cara, massa. É tipo, é legal largar o emprego. Eu fiz isso. Só que pra você largar o emprego, você precisa ter certeza que seu negócio tá tracionando e que você resolve um problema e que as pessoas estão a fim de pagar pelo que você resolve, né? Eu acho que o maior desafio que eu vejo para um fundador técnico, assim, que o maior desafio que eu vejo é que muitas vezes, tipo, quando você faz, seja um SaaS, um micro SaaS, um marketplace, o desenvolvedor, ele pensa muito no produto. E eu acho que o maior desafio no início da construção de um negócio digital é você cavar muito as dores dos seus usuários. E isso requer muita entrevista, muito bate-papo, assim. Para a newsletter que eu montei, eu cobro esse valor simbólico de R$ 5, mas não é pela grana. É porque, assim, o cara que paga é o cara que ele é o meu público. Ou ele falou assim, putz, eu gosto dessa newsletter, vou pagar, vou ajudar. Esse é um cara que toda vez que alguém paga, a primeira coisa que eu faço é mandar um e-mail pra ele e falar assim: vamos marcar um bate-papo? Eu queria te conhecer, queria pegar um feedback, porque são esses feedbacks que me dão uma direção se o que eu estou propondo está resolvendo o problema das pessoas. E o que eu vejo é muito desenvolvedor, tipo, resolver um problema que ele acha que as pessoas têm. E E ele não fala com passa, ninguém, tipo, né? não fala com ninguém, passa meses focado naquela solução, porque é animal, é do cacete, e aí quando ele lança, tipo, um super produto, ele se frustra, e aí a expectativa cai lá embaixo, e, enfim, o produto acaba ficando solto, sabe? Então eu acho que o desafio é, cara, como ser simples, como, tipo, encontrar uma coisa para você resolver, como entrevistar as pessoas sem você ter um viés, sabe, de tentar, tipo, direcionar as respostas. Eu acho que esse é o maior desafio de você lançar um SaaS ou um micro SaaS. É você resolver um problema e achar pessoas que estejam dispostas a pagar por isso, sabe? E eu acho que também um erro que eu vejo é que muita gente acha que é, fazer um produto as pessoas vão vir, sabe? E eu acho Eu que pensei assim no enquanto. passado também, sabia? Mas todo mundo passa por isso, sabe? Mas eu acho que hoje em dia como tem tanta concorrência, né? Por mais que às vezes o produto não seja nem no mesmo mercado, mas tipo, a gente é atingido por propaganda 24/7, tipo, eu acho que hoje, tipo, você fazer marketing funciona, mas os canais estão um pouco saturados, né? A Web 2 ela tá um pouco saturada com toda esse tracking de usuários e tudo mais. Então eu acho que assim, o segredo para a longevidade de qualquer negócio digital hoje é você ter um produto que o pessoal chama de produto mínimo amável. Então é tipo, cara, beleza você trabalhar num nicho que tem concorrência, mas faça um produto com uma boa usabilidade, uma boa UX, mas simples, entendeu? Não precisa ter muita funcionalidade, mas que ele seja bonitinho, simples, fácil de entender, qualquer pessoa consiga entender. Faça um produto para celular primeiro, porque hoje a adoção, principalmente se você for falar de micro SaaS, o smartphone é a base do Brasil. Não estou falando para fazer um aplicativo, mas um site que funcione bem na tela de um celular, porque a maioria das pessoas hoje usa o celular para quase tudo, né? E, cara, eu acho que se você achar um nicho e achar um problema para resolver ele muito bem feito, tem muita oportunidade legal, sabe? E, claro, sempre entrevistando os usuários, né? Acho que tem bastante mercado no Brasil, cara. Ainda mais de, tipo, meu segmento de serviço, assim, tem muito serviço hoje que o pessoal faz trabalho na mão, sabe? Muita Uhum. coisa na mão. O WhatsApp, por exemplo, revolucionou o mercado brasileiro, né? Tipo, porque você vai lá, você consegue despachar serviço, falar com um monte de cliente ao mesmo tempo, e tipo, uma coisa maravilhosa. Mas olha agora que o WhatsApp abriu a API, quanta ferramenta não dá para construir em cima do WhatsApp para pequenos negócios ou para negócios maiores. Então tem muita oportunidade. Só que as pessoas acham que, tipo, elas vão construir um produto e as pessoas vão vir. E hoje em dia não é tão verdade isso, assim. Você tem que fazer um produto bonito, simples e, cara, entrevistar gente pra caramba, porque uma hora você vai ter que descobrir, né, o que as pessoas chamam de persona, né? Então, quem que é a minha buyer persona? Quem que compra, tipo, o meu produto? E pra quem que eu resolvo a dor? Porque às vezes você faz um produto que você resolve dor de muita gente, mas se você resolve dor de muita gente, é muito difícil, porque daí como que você vai atingir um público tão grande, tão diferente? Então, como que eu funilo isso pra, tipo, achar um público que eu resolvo uma dor e eu resolver isso muito bem feito até a maquininha começar a girar, sabe? Então eu acho E que isso tem são. uma força tão grande que, assim, ó, digamos que tu faz um micro SaaS que resolve uma dor específica de um nicho muito específico. Tu não vai ter concorrente, cara, né? Ou vai ter muito pouco concorrente. Tu vai estar mira laser, né? Por exemplo, o Venda SaaS aqui está crescendo, tem um nível de engajamento gigantesco, porque é um nicho.
eu estou muito surpreendido com essa possibilidade de nicho, porque eu trabalho aqui com e-gestor, que a gente abrange muita gente. Cara, se eu fosse desenvolver um SaaS novo hoje, seria de nicho, porque o nicho tem uma força gigantesca, eu estou percebendo isso aqui. Gigantesca. Eu acho Bruno, que essa é a base do microsas também. Desculpa, Davis. não Só pode para falar. concluir, eu acho que a base do microsas é o nicho, cara. Porque como que você vai construir um microsas hoje que você está concorrendo com mais 1 milhão de empresas? O seu marketing, o seu custo de aquisição de usuário vai ser muito alto. Mas agora tem tanto nicho que está desatendido, eu acho que é aí que está a beleza do microsas, né? Por exemplo, o caso do Jonathan Froese lá que a gente comentou no artigo, tipo, o cara achou um nicho, que é quando você tem muitos grupos de WhatsApp ao mesmo tempo, você não consegue gerenciar esses grupos. Você não consegue saber quando um grupo tá cheio ou saiu gente, você não tem Uhum, dados, né? Ele montou um microsas para resolver gerenciamento em grupos de WhatsApp. Então, acho que essa é a maravilha do microsas, sabe? uhum. Bruno, eu já ocupei muito do teu tempo, não quero é, também deixar o vídeo longo demais. Eu acho que o pessoal vai gostar muito desse vídeo aqui. Então, muito obrigado. A gente continua conversando. Então, de repente, no futuro, eu vou te entrevistar de novo para saber como é que está indo a comunidade, tá? Muito obrigado, Bruno, mesmo. Se vocês gostam... Não sei se quer falar mais alguma coisa, Bruno, antes da gente encerrar. Não, 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 só gratidão pelo convite. Então tá, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aqui, ó, comenta aqui embaixo que eu vou saber que vocês gostaram, porque eu sei que o pessoal gosta quando eu falo da MicroSAS, sobre possibilidade de ganhar dinheiro. Comenta aqui embaixo, tá? Curte, tá? Manda para algum possível sócio esse conteúdo aqui, pega esse vídeo, manda para algum possível sócio. Vamos fazer essa comunidade de SaaS, MicroSAS, vamos incentivar o Bruno a criar conteúdo também, porque senão vocês vão ter que aguentar só eu falando. Logo vocês vão encher o saco de mim. Então, vamos ter mais gente nesse mercado. Isso é bom para todo mundo. Pode parecer bobagem que eu estou falando aqui, mas eu realmente acho isso, porque eu percebi com o tempo. O e-gestor foi um dos primeiros softwares de gestão online para micro e pequena empresa do Brasil. Foi um dos primeiros SaaS do Brasil, até onde eu tenho conhecimento, tá? A gente começou em 2006, foi da bola em 2009. E minha empresa cresceu muito, sabe quando? Quando apareceu concorrentes. Primeiro, eu aprendi com os concorrentes. Então, eu quero que tenha mais gente no mercado, porque, cara, abrir o mato sozinho não é fácil. Então, eu quero que tenha mais gente falando sobre esse assunto, porque isso vai me ajudar bastante, tá? Muito obrigado, Bruno, e até os próximos vídeos.